Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a aula de Calc e Excel, tá ok? Obviamente essa aula é voltada para concurso público e, como você já deve saber, Calc é do pacote do BR Office e o Excel é do pacote Office da Microsoft. Ambos servem para você fazer planilhas, fazer cálculos, desde o mais simples até o mais avançado. Então já está aberto aqui uma planilha minha do Excel. Está aberto o Excel, aqui está nosso Calc, e eu tenho também um material muito bom que, se você for acompanhar a aula e quiser anotar algumas coisas dessa aula, é interessante que você tenha esse material, imprima e vá preenchendo, tá ok? Adriano, como que eu faço para ter esse material? É simples, pessoal, é só me mandar um e-mail para adrianosr19@hotmail.com. Peça para mim o material, eu vou mandar para você, você vai imprimir, vai assistir a aula novamente e anotar o que eu estou te passando, tudo bem? Mas se você quiser assistir a aula sem material, tudo bem, o aproveitamento vai ser o mesmo. Então vamos começar aqui pelo Excel. Vou criar uma nova planilha, uma planilha limpa, tá certo? E a primeira coisa que nós temos que saber do Excel é o endereço, tá certo? Percebam que cada retângulo desse nós chamamos de célula, tá? Então, cada célula possui um endereço. Se eu clicar aqui, essa célula vai ter um endereço. Qual vai ser o endereço dela? B2. Então, o endereço de uma célula, ela é a coluna, que é representada por letra, junto com a linha, que é representada por números, tá ok? Então, letras representam as colunas e os números representam as linhas. Nós temos dois tipos de endereço, tá? Nós temos endereço relativo e o absoluto. Vamos ver o que é isso. Olha só, vou digitar os seguintes valores aqui: 2, 4, 6. Tá? O 2 está no A1, o B na B2 e o C na C3. Se eu quiser fazer um cálculo, o que eu tenho que fazer? Bem, primeira coisa, quando você vai criar uma fórmula para fazer o cálculo, você coloca o sinal de igual. Então, o sinal de igual quer dizer o quê? Quer dizer assim, Excel, eu vou fazer um cálculo agora, tá ok? Então, o sinal de igual é o que inicia uma fórmula no Excel. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, bem, já que eu vou somar o 2, o 4 e o 6, o que eu posso fazer? 2 mais 4 mais 6. Vou dar um Enter, o que apareceu? Apareceu 12. Ótimo, beleza. Mas vocês vão perceber ao longo do curso que isso não é a forma ideal de se fazer um cálculo, tá ok? Como que é o jeito correto, o jeito ideal? O jeito ideal é, ao invés de nós colocarmos os números, nós colocarmos as referências. Ou seja, como você quer somar 2 mais 4 e 2 mais 4 mais 6, ao invés de colocarmos os números, nós vamos colocar um endereço daquelas células. Então, qual é o endereço de 2? A1 mais qual é o endereço de 4? B2 mais qual é o endereço de 6? C3. Vou dar um Enter. O que apareceu? 12. Aí você me perguntou, Adriano, dá na mesma, tanto deu o mesmo resultado eu colocando o endereço, né, a referência, como eu colocando os números fixos. Porém, qual é a vantagem de você pôr referência? Você está usando essa planilha em um determinado momento, mas vamos supor que chega um instante em que não é mais o número 4, alguma coisa aconteceu e esse número mudou para 10. Então você vai digitar 10 onde era 4, vai dar um Enter e percebam que no local onde nós colocamos as referências para fazer o cálculo, o valor mudou para 18. Ah, então vamos lá. Ao invés de 2, mudou para 15. Vou dar um Enter. Percebam lá na resposta. Foi para 31. Por quê, gente? Porque na referência nós não temos valores fixos. Nós temos os endereços. Então, ele vai calcular aquilo que está no endereço. Enquanto os valores fixos é aquilo ali e pronto. Agora, eu vou mostrar aqui para você a diferença, tá, de um endereço relativo para um endereço absoluto. Eu vou clicar aqui na célula B1, vou colocar igual.
e digitar A1, ok? Vou dar um Enter. Então, clicando aqui em cima, vocês percebem que o endereço vai estar logo aqui em cima. Excelente. Se eu clico, então percebam que a coluna é a linha é 1, beleza. Se eu clicar aqui em cima, dessa forma, copiar e clicar do lado e colar, percebam que o endereço mudou. Mudou para o quê? B1. Então, olha só, antes era 1. Eu coloquei do lado, o endereço mudou para B1. Por quê? Porque nós andamos uma coluna, saímos da coluna B e fomos para a coluna C. Aí observe que o número permaneceu o mesmo. Por quê? Porque o número é a linha, o número representa a linha. E nessa mudança que fizemos, nós não mudamos de linha, permanecemos na linha 2. Então, saímos, né? O endereço era A1 e eu colei aqui e tornou-se B1. Ótimo. Vou clicar novamente A1 e vou colar aqui no F. Percebam que eu não mudei de linha, mudei apenas de coluna. Então, ele era 1. Se eu colar aqui, na próxima, vai ser B1. Se eu colar na próxima, C1. Na próxima, D1. Na próxima, depois o D é 1. Ok? Então, vou colar. Percebo que ela se transformou em E1. Ok. Agora, eu vou lá, novamente. Vou copiar a célula A1 e vou clicar aqui. Bem, observe o que? Eu mudei de coluna? Mudei. Eu mudei de linha? Mudei. Então, olha só, aqui era 1, beleza? Passando para cá vai ser B1, C1, D1. Então, nessa coluna vai ser D1. Ótimo, mas mudamos a linha. Então, D1, D2, D3. Vou colar, D3. Por que que aconteceu isso? Porque nós pulamos as colunas. Até aqui seria D1. A partir do momento que eu pulei essas linhas aqui, alterou também a linha D3, ok? Então, percebam que ao copiar uma forma e colar essa forma em um outro local, esse endereço vai mudar, tá certo? Essa referência por endereço é o que nós chamamos de referência relativa. Por que referência relativa? Porque ela vai mudar conforme a posição. Copiamos de um lugar, colocamos em outro, mudou-se a posição. Porém, existe uma forma, tá certo, de nós fazermos com que essas referências não mudem. Ou mude só a linha, ou mude só a coluna, por exemplo, tá? Como que nós fazemos isso? Presta atenção aqui. Estou aqui em B2, cujo endereço é A1. E aí, o que vai acontecer? Eu vou colocar um cifrão antes do A. Quando eu coloco esse cifrão antes do A, o que eu estou fazendo? Eu estou travando a coluna A. Tá? Então, posso copiar esse endereço e colocar em qualquer lugar que a coluna A não vai ser alterada. Vamos dar uma olhada? Então, nós temos o endereço A1. Tá? Temos o endereço A1 aqui. Vou copiar e irei colar aqui em I2. Percebam, pessoal, olha só, copiei, ele era cifrão A1. Colei aqui em I2 e permaneceu cifrão A1. Obviamente, gente, se eu não tivesse travado, a coluna era para ter sido alterada. No caso, como A seria B, C, D, E, F, G, H. Ele iria para H1, mas como travei, permaneceu A1. Tá ok? Então, essa referência ela não é uma referência totalmente relativa e não é uma referência totalmente absoluta. Então, ela é uma referência mista, tá ok? Porque nós travamos apenas a coluna. Ok, mas vamos lá. Vamos supor que eu tenha copiado. Opa, vamos lá. Vamos supor que eu tenha copiado esse endereço e mudado de linha. O que aconteceu? Antes ele era A1. Agora ele passou a ser o quê? Ele passou a ser A5. Por quê? Porque
nós mudamos a linha. E a linha não está travada. Então, aqui era 1, quando passou para cá 2, passou para cá 3, passou para cá 4, passou para cá 5. Mas o A permaneceu, porque o A está travado. Ok, vamos voltar lá para nosso endereço A1 e vamos travar também a linha 1. Como que eu travo? Colocando o cifrão na frente. Então, colocando o cifrão na frente do A, travei a coluna A. Colocando o cifrão na frente do 1, travei a linha 1. Excelente. Vou clicar em cima. Vou copiar. Vou clicar em qualquer canto e vou colar. Então, percebam que cifrão A, cifrão 1. Ao clicar aqui, cifrão A, cifrão 1. Essa referência, ela é conhecida como referência absoluta, porque você travou a linha e travou a coluna. Dando prosseguimento, aqui na célula B3, vou digitar igual a 1 mais B1, ok? Vamos lá, A1 mais B1. Vou copiar essa fórmula e vou clicar logo abaixo. O que aconteceu? Ela mudou para A2 mais B2. O que isso significa? Significa que nós mudamos só a linha, percebam. A1 mais B1, A2 mais B2. A única coisa que mudou foi o número. As colunas permaneceram a mesma. Tá? Se eu colar logo abaixo, o que vai acontecer? A3 mais B3. Pois bem, vou selecionar esse A1 mais B1 e vou clicar em uma logo acima. Olha só o que vai acontecer. Apareceu, ó, jogo da velha ref. O que isso quer dizer? Significa, pessoal, que a referência não existe. Tá? Isso que nós criamos não existe. Porque olha só, não era A1 mais B1? Ok. Se eu passar aqui para cima, vai ficar como? Eu mudei de coluna? Não, então a coluna vai permanecer a mesma. Só que eu estou mudando de linha, estou mudando para uma linha acima, então teria que diminuir. Ficaria como? A0 mais B0. Existe essa referência A0 mais B0? Não existe. Então, por isso é que ele colocou esse símbolo, cifrão ref. Então, se cair na sua prova esse símbolo, cifrão ref, significa que há um erro de referência. Ok? Então, cifrão ref significa que há um erro de referência. Pois bem, quando trabalhamos com fórmulas, tá certo? Obviamente, nós precisamos saber como usar os operadores aritméticos, a soma, a subtração, a divisão, tá? A exponenciação. Alguns são de fácil conhecimento, que já é de senso comum, né? Que é, por exemplo, a soma e a subtração, né? Porém, outros vão trazer mais dificuldade, né? Não, mais dificuldade que eu digo é que não é muito de uso comum, tá ok? Então, vou voltar aqui para o PowerPoint e vamos dar uma olhadinha nesses símbolos, tá ok? É interessante percebermos também, pessoal, isso é um fundamento básico da matemática, que quando você está fazendo uma operação, tá ok? Aquilo que está entre parênteses vai ser calculado primeiro, né? Isso também é de nosso conhecimento, isso é matemática fundamental, tá certo? Entre uma soma e uma multiplicação, quem vai ser executado primeiro? A multiplicação, tá ok? Então nós vamos ver isso aí agora nesse slide. Então olha só, o símbolo da exponenciação é esse aqui, ó. Tá ok? E ele, em uma fórmula, ele que vai ser executado primeiro. Então, é um cálculo. Então, é um cálculo desse tipo. O que eu estou fazendo? Estou elevando 2 à terceira potência, tá? Então, quando você vê uma fórmula semelhante a essa, igual 2, esse chapeuzinho para baixo aqui, 3,
Isso significa que eu estou pegando o número 2 e elevando a terceira potência, elevando ao cubo. Então, entre todas as operações exponenciais, entre a multiplicação, divisão, soma, subtração, vamos supor que você tem uma fórmula enorme, tá? E cai tudo isso aqui, multiplicação, divisão, soma, subtração. Quem que o Excel vai executar primeiro? Vai ser a exponenciação, tá ok? A multiplicação é o asterisco. Ele vai ser o segundo a ser executado. A divisão vai ser a barrinha, que tem a mesma ordem da multiplicação, ou seja, também vai ser a segunda a ser executada. A soma, o maisinho, que vai ser o último a ser executado, terceiro. E o traço, que vai ser a subtração, que também vai ser o último a ser executado, que vai ser o terceiro. Então, na apostila que vocês vão me pedir, tem uma tabelinha parecida com essa que eu te passei e você vai anotar isso daí. Na sequência, nós temos os operadores de comparação. Quando nós formos estudar as funções, como por exemplo a função C, nós vamos usar bastante as comparações, tá? Ou seja, se um valor é maior que o outro, faça isso. Se um valor é menor que outro, menor ou igual, faça aquilo, tá certo? Então, o que nós vamos ver agora são os operadores de comparação. O maior é representado pelo símbolo matemático de maior, o menor, símbolo matemático também já conhecido, o maior ou igual que é o sinal de maior, seguido do sinal de igual, o menor ou igual que é o sinal de menor, seguido do sinal de igual, o diferente é o sinal de menor, seguido do sinal de maior, e o igual é o igual que nós já conhecemos. Então, quando se trabalha com Excel, o uso correto dos parênteses e a noção de qual cálculo vai ser executado primeiro é essencial para que a sua planilha seja correta, tá certo? E é essencial para que você acerte uma questão de concurso público. Então, olha só, eu vou criar aqui uma fórmula. Só como exemplo, e uma outra fórmula com os parênteses. Obviamente são fórmulas bem parecidas, mas com uma diferença extremamente importante. Neste primeiro caso aqui, como nós não temos parênteses, o que vai acontecer? O Excel vai somar o B1 mais B2 e vai pegar o B3 e dividir por 3, tá certo? No caso de baixo, como nós temos todo um conjunto entre parênteses, ele vai somar tudo isso e vai dividir por 3. Essa diferença, essa essência dos parênteses é muito importante quando você vai calcular, por exemplo, média. Então, vou dar um exemplo aqui em A1, vou colocar 10, 10, 10. Vamos supor que são 3 bimestres, né? E o aluno tirou 10 no primeiro bimestre, 10 no segundo, 10 no terceiro bimestre. Se eu quiser calcular a média, como é que eu faço? Eu somo os 3 e divido pela quantidade de notas. Então, seria esses 3 aqui dividido por 3. Então, vou colocar igual A1 mais B2 mais B1 mais C1 dividido por 3. Bem, se o aluno só tirou 10, obviamente a média dele vai ser 10, porque 10 mais 10 mais 10 é 30, e 30 dividido por 3 é 10. Percebam que nessa fórmula eu não coloquei parênteses, certo? Vou dar um Enter, e o que apareceu? Apareceu a média 23,33. Isso está absolutamente correto. Por quê? Porque nesse caso ele está pegando a última célula e dividindo por 3. Já foi questão de prova isso daí. Então, para eu corrigir esse problema, para eu calcular a média corretamente, eu coloco parênteses
entre as notas que estão sendo analisadas, no caso de A1 até C1, e divido-as por 3. Vou dar um Enter, pronto, agora sim apareceu o resultado, 10, tá ok? Agora nós vamos ver algo que é uma diferença muito importante entre o Excel e o Calc, tá certo? Nosso conteúdo de agora vai ser alça de preenchimento. Então, olha só, se você for lá na sua apostila, tá? Nós temos aí alça de preenchimento e nós temos um campo para Excel e um campo para o Calc. Isso quer dizer que a alça de preenchimento ela reage de uma forma no Excel e reage de outra forma no Excel. Então vamos ver primeiramente o que é isso, né, essa alça de preenchimento. Eu estou, pessoal, aqui no Excel, vou colocar o número 1 na célula B1, vou dar um clique na célula e percebo esse pontinho preto, né, do lado direito inferior da célula. Ok, olharam? Eu vou colocar minha seta em cima e aí vai ficar esse triângulo preto. Eu vou clicar em cima, segurar e arrastar. Ótimo. O que aconteceu? Os números se repetiram, certo? Então, alça de preenchimento é isso aqui, pessoal. É essa ação de arrastar, tá certo? O valor de uma célula. No caso, no Excel, quando eu arrasto essa alça de preenchimento, o que acontece com os números? Esses números são repetidos. Ok. Agora eu vou lá para o Calc. Vou digitar um número qualquer, no caso 1 também. Se eu clicar em cima da célula, vai aparecer o ponto preto no lado direito inferior da célula, que é a nossa alça de preenchimento. Então, Excel e Calc tem alça de preenchimento. Vou clicar em cima dela e vou arrastar. O que aconteceu? Ao invés de repetir os números, como aconteceu no Excel, a alça de preenchimento do Calc fez com que esses números fossem incrementados de mais um, ou seja, foi dado uma sequência. Então, 1, 2, 3, e por aí sucessivamente, tá certo? Então, lá na sua apostila, onde está Excel 1, Calc 1, você vai colocar no Excel, a alça de preenchimento repete os números. No Calc, a alça de preenchimento dá sequência aos números. Pessoal, no Excel ou no Calc, é possível você fazer cálculos fazendo fórmula, né, a fórmula pura, conforme nós vimos agora no cálculo da média, como é possível você usar também funções, tá? Funções pré-definidas para fazer um determinado cálculo. Pois bem, na página 4 da sua apostila nós temos aí o conceito de funções, que é justamente o que eu acabei de falar para você. Funções são fórmulas pré-definidas. Então, o que nós vamos ver agora, na verdade, são as funções mais utilizadas, tá bom? No Excel e no Calc. Lembrando que, se eu não falar nada a respeito de uma função, por exemplo, estou fazendo a função no Excel, se eu não falar nada a respeito dela, não der nenhuma observação para ela, o que isso significa? Significa que ela tanto vale para o Excel quanto para o Calc, tá ok? Quando houver alguma diferença nas funções entre o Excel e o Calc, aí eu vou falar. Perceba, pessoal, que abaixo do conceito de funções eu coloquei uma observação. Que observação é essa? O que você vai escrever aí? Você vai escrever o seguinte, que no Excel é possível iniciar uma fórmula com arroba, com o sinal de mais e com o sinal de menos, tá? Nós vimos agorinha que nós iniciamos uma fórmula com o sinal de igual. Porém, você também pode iniciar essa fórmula com o sinal de arroba, com o sinal de mais ou com o sinal de menos. Isso no Excel. Já no Calc, você pode iniciar com o sinal de mais ou com o sinal de menos. Então, no Calc não entra o arroba. Vamos ver aí como é que funciona isso. Então, voltando para a planilha, em A1 botei o valor 10, em A2 botei o valor 10. O que eu vou fazer? Bem, o padrão é colocar o quê? O sinal de igual, não é isso? Porém, vou colocar o sinal de arroba, vou fazer a soma, né? Escrever soma, abre parênteses, o A1 mais o A2. O que apareceu? 20. Deu certo? Deu. Ótimo. Estou no Excel, né? Bem, vou começar agora com o sinal de menos. Soma A1 mais A2. Apareceu 20? Deu certo, não deu? Porém, olha só o que aconteceu. Ele colocou o menos
não como sinal de iniciação da fórmula, mas como um sinal para ser feito cálculo, tá ok? Então, neste caso, ele fez a soma do A1 mais o A2 e pegou o sinal de menos e botou na frente. Como A1 mais A2 dava 20, com o sinal de menos na frente, ficou menos 20. Agora eu estou saindo aqui do Excel e vou para o Calc. Colocar um arroba, soma A1, entre parênteses, A1 mais A2, vou fechar parênteses, vou dar um Enter. E olha só o que aconteceu, ele não fez cálculo algum, tá certo? Então, qual a diferença do Excel com o Calc quando diz a respeito da inicialização da fórmula? No Excel, você pode iniciar uma fórmula com arroba, no Calc, não, ok? Então, é basicamente essa diferença quando você inicializa uma fórmula. Aqui nós temos uma planilha no Excel, tá? E aí eu fiz uma pequena tabelinha e te apresento as principais funções que costumam ser cobradas em provas de concurso. A mesma coisa eu fiz aqui no Calc. Coloquei a mesma planilha e as principais funções que costumam cair em concurso público. Então vamos começar aqui no Excel pela soma, tá? Então no nosso primeiro exemplo nós temos soma, abre parênteses, A1, dois pontos, A6. O que esses dois pontos quer dizer, pessoal? Quer dizer até. Então, essa fórmula, ela vai fazer uma soma da célula A1 até a célula A6. Então, a célula A1 é quem? 8. E a célula A6, qual é o valor dela? Falso. Ok, então nós vamos fazer a soma dessa coluna inteira. Como é que eu faço? Igual. Para iniciar a fórmula, digito soma, porque nós vamos fazer uma soma. Abro parênteses, coloco a primeira célula, A1. Coloco dois pontos para dizer que ela vai de A1 até, no caso, A6. Fecho parênteses, dou Enter. Qual o resultado? 108. Por quê? Porque nessa coluna inteira nós vamos ter quais os números? 100 mais 8, 108 mais 0, 0. 108. Vamos fazer essa mesma fórmula no Calc. Então, vamos aqui para o Calc, na soma, certo? Igual, para iniciar a fórmula, soma, porque vamos fazer uma soma, e ela vai de A1 até A6. Fecho parênteses, vou dar um Enter, e aí olha só o que aconteceu, o resultado apareceu 109. Por que isso aconteceu? A planilha está igualzinha, ó, 100 mais 8 mais 0, era para dar o quê? 108. Porém, pessoal, tem uma diferença muito importante do Excel para o Calc. No Calc, pessoal, ele considera verdadeiro como valor 1 e o falso como valor 0. Então, enquanto que no Excel verdadeiro é 0 e falso é 0 inicialmente, no Calc verdadeiro vale 1 e falso vale 0, tá certo? Então vamos lá. Levando em consideração que verdadeiro vale 1, então ficaria 100 mais 8, mais verdadeiro que é igual a 1, qual o resultado? 109. Vamos supor que eu tire esse verdadeiro, boto aqui falso. O que aconteceu com o resultado? 108. Então, anotação aí, a anotação que você tem que pôr no seu caderno. No Calc, a expressão verdadeiro vale 1 e a expressão falso vale 0. Vamos voltar para o Excel. E nessa próxima expressão nós temos igual a soma de A1 vezes A3. Olha só, vou dar um Enter. Quem é A1? A1 é 8 e A3 é 100. Vou dar um Enter e o que apareceu? 800. Aí você fala, que doideira. Você colocou a função, você me diz que a função é soma, porém, entre parênteses, você está colocando a multiplicação. E o resultado que deu foi o resultado do quê? Da multiplicação. Então, qual a conclusão que a gente chega? Que numa fórmula como essa, o que é levado em consideração?
é levado em consideração aquilo que está entre parênteses. Possivelmente, se for para cair uma fórmula dessa na sua prova, né, vai derrubar muita gente, que vai fazer o quê? Viu soma, já vai fazer a soma. Mas, a partir de agora, você sabe que numa expressão, tá, dessa, poderia ser multiplicação, poderia ser divisão, numa expressão dessa, o que é levado em consideração é aquilo que está entre parênteses. A mesma coisa, tá, vale tanto para o Excel quanto para o Calc. Lembre-se, se eu não falei nada, é porque vale para os dois. A próxima fórmula, ela é uma fórmula simples, tá? O que é fórmula simples? Só tem os endereços, não tem nenhum texto, tá? Na próxima fórmula, ele está falando o seguinte, é igual, né, A3 mais A4. Quem que é A3? É 100. Quem que é A4? É a expressão verdadeiro. Se eu der um Enter, perceba que apareceu o quê? 101, tá certo? Ué, Adriano, então quer dizer que o verdadeiro ele também pode valer 1 igual lá no Calc? Sim, tá bom? Desde que você esteja escrevendo uma fórmula simples. Então, presta atenção. Se você vai fazer uma fórmula, tá? E essa fórmula tem texto no meio, por exemplo, no caso, soma, né, tem um texto no meio. Então, quando na fórmula tiver um texto no meio, verdadeiro não vai valer nada e falso não vai valer nada, tá certo? Porém, se a fórmula que você está digitando é uma fórmula simples, apenas como endereço, o verdadeiro vai valer 1 e o falso vai valer 0. Então, eu coloquei uma expressão simples aqui, onde o cálculo é A3 mais A4. Não é uma fórmula simples? É uma fórmula simples, não tem texto nela. Se não tem texto, então o verdadeiro vai valer 1. Então, 1 mais 100, 101. Olha lá, 101. Bem, vamos para a próxima fórmula aqui. Nessa fórmula, vou colocar o sinal de igual, ele está falando o quê? É A1 vezes, A1 é 8, vezes A6, que é falso. Tá 6. Vou dar um Enter. E o que aconteceu? Apareceu o resultado 0. Porque eu estou multiplicando 8 por falso. Bem, não é uma fórmula simples? Se é uma fórmula simples, o verdadeiro e o falso terão valor. O verdadeiro é 1 e o falso é 0. Não é isso que eu acabei de explicar? Ok. Então, eu estou pegando o A1, que é 8, e multiplicando por quem? Por 0. Vai dar o quê? 0. Joia? Então, essa é a diferença. Se a fórmula possui um texto no meio, verdadeiro não vale nada e falso não vale nada. Tá? Porém, se a fórmula que eu estou fazendo é uma fórmula simples, que possui apenas endereços, o verdadeiro vai valer 1 e o falso vai valer 0. Isso no Excel. No Calc, o verdadeiro vai valer 1 e o falso vai valer 0. Sempre, sempre. Não vai ter essa diferencinha que nós acabamos de ver. Ok? Na fórmula seguinte, nós temos uma soma A1 mais A2. Então, vamos lá fazer igual A1, que vale 8, mais A2, onde que vale casa, que está escrito casa. Vou dar um Enter. Ótimo. O que surgiu? Surgiu um sinal de erro. Tá certo? Esse sinal de erro é um jogo da velha e valor. Tá certo? Então, desse caso, o que você vai anotar aí na sua apostila? Você vai anotar que não é possível você fazer cálculo entre um número e um texto comum. O que é um texto comum? Ah, casa, cachorro, brinquedo, sala, cadeira, tá certo? Então, se você tentar somar 100 mais boneco, vai aparecer esse sinal de erro, né? No caso, cerquilha, valor. Ou seja, não é possível fazer um cálculo com as informações que você passou. Então, por que eu falei com texto comum? Porque, por exemplo, verdadeiro é texto, porém para o Excel, verdadeiro pode ter um significado, falso também é texto, mas para o Excel, para o cálculo, eles podem ter significado. Então, repetindo o conceito, você não pode fazer cálculo envolvendo texto comum, que foi o caso aqui. Tentei somar o 8 mais casa.
impossível, não dá. Então essa expressão, cerquilha valor, né, ponto de exclamação, significa que não foi possível efetuar o cálculo. Logo abaixo nós temos o cálculo da média. Bem no começo da aula eu mostrei como é que nós calculávamos a média. Era somando todos os números e dividindo pela quantidade deles. Porém, uma outra forma de se calcular a média é usando a função média. Então, vou colocar o sinal de igual para iniciar a fórmula, digito média, abro parênteses, e aí eu coloco os valores que serão calculados para me dar a média. No caso, C1 até C4. Tá ok? Vou dar um Enter e a média foi 3. O que ele fez aqui? Ele somou 4 mais 4 mais 4, deu 12. Não é isso? 12 dividido, quantas notas são? 4. 12 dividido por 4, 3. Aqui no soma C, pessoal, essa função vai fazer a soma de alguns números desde que um determinado critério seja atendido. Então, por exemplo, nós temos aqui soma C, ele vai somar de E1, né, vamos lá, de E1 até E6, desde que um critério seja verdadeiro, tá certo? No caso, o nosso critério aqui é maior ou igual a 5. Então, vou fazer aqui para vocês. E aí, nós vamos dar uma analisada. Soma C. Ele vai somar de E1 até E6. Certo? Porém, ele só vai fazer a soma daqueles que atenderem ao critério. Que critério? Aqueles números sejam maior ou igual a 5. Vou fechar parênteses, vou dar um Enter. E apareceu qual número? Apareceu o número 15. O que essa fórmula quer dizer? Bem, qual vai ser a soma que vai ser feita? Qual vai ser o intervalo onde os números serão somados? Vai ser de E1 até E6. Porém, ele só vai somar aqueles números que sejam maior ou igual a 5. Então, o intervalo a ser somado é esse, de E1 até E6. Porém, de acordo com nossa fórmula, ele só vai somar aqueles que são maiores ou igual a 5. Então, no caso, ele vai somar o 10 e vai somar o 5. Vai somar o 3? Não, porque o 3 não é maior ou igual a 5. Nem o 2, nem o 2, nem o 3. Então, nesse caso, ele só vai somar o 10 mais o 5. Qual o resultado que vai dar? 15. Tá ok? Agora, pessoal, só para ver se ficou bem claro isso, vou fazer novamente o soma C, tá? Igual soma C. Ele também vai somar de E1 até E6, tá certo? Eu quero que a soma seja feita neste intervalo, porém, o critério, tá, da soma vai ser os números maiores do que 6, tá certo? Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Quem que apareceu? 10, tá certo? Porque o único número que é maior que 6 é o 10. Então, analisando essa fórmula aqui, nós vamos ter os números a serem somados e aqui um critério. Esses números só vão ser somados desde que atendidos a esse critério. Tá ok? Então, isso é o soma C. Ele vai somar se um determinado critério for atendido. Logo abaixo, nós temos um outro soma C. Porém, percebam que a sintaxe dele é diferente. Olha só. Você vai ter aqui um intervalo a ser analisado, entre parênteses o critério, e logo após o intervalo daquilo que vai ser somado. Tá certo? Então, esse soma C, ele vai somar, tá? Ele vai analisar uma coluna, vai ver quais daqueles números atendem a esse critério, e dependendo de quais números atendem aqueles critérios, ele vai fazer a soma na coluna seguinte. Então, vamos fazer um cálculo aqui, vamos fazer essa fórmula, porque aí fica mais claro, né, de ser entendido, fica mais fácil de ser entendido. Então, vamos lá. Igual soma C de E1 até E6, certo?
ponto e vírgula para separar os campos, né? Já botei no meu intervalo. Agora eu vou colocar o critério entre parênteses. Esse critério vai ser aqueles números que sejam maiores ou igual a 5. E o que ele vai somar? Bem, ele vai somar os números que vão de F1 até F6. Vou fechar os parênteses e vou dar um Enter. Qual o resultado que apareceu? Apareceu 3, ou seja, a soma dessa fórmula aqui deu 3. Aí vamos dar uma analisada. Bem, essa coluna aqui de amarelo, ela é o intervalo que está sendo analisado. E essa coluna de laranja vai ser a coluna que de fato vai ser somada. Então, qual é o critério para se fazer a soma? É que essa coluna, o número tem que ser maior ou igual a 5. Então, vamos lá. 10 é maior ou igual a 5? É. Excelente. Então, vamos colocar de vermelho. 3 é maior que igual a 5? Não. 2 é maior ou igual a 5? Não. 5 é maior ou igual a 5? É. Então, vou colocar vermelho. 2 é maior ou igual a 5? Não. 3 é maior ou igual a 5? Não. Ótimo. Bem, então, só quem atende ao critério é o número 10 e o número 2, o número 5. Porém, a soma não vai ser feita nessa coluna. Negativo, não vai ser feita nessa coluna. Vai ser feita em qual? Ó, na coluna que está depois do critério, no caso, F1 a F6. Então, a soma vai ser feita nessa coluna. Então, vamos lá. Quem está ao lado do 10? 1. Quem está ao lado do 5? O 2. Tá? Então, ele vai somar 1 mais 2, que vai dar quanto? 3. Que foi justamente a resposta que nós chegamos. Tá certo? 3. Então, olha só que interessante, né? Ele vai analisar uma coluna, né, de 10 até a 3, é isso. Essa análise é feita sobre um critério, ou seja, ele só vai somar aqueles números que são maiores ou igual a 5. Esse é o critério. Porém, a soma não vai ser feita na coluna que está sendo analisada, e sim na coluna que ele determinou. No caso, na coluna de F1 até F6. E aí, o que ele faz? Ele pega o número que está ao lado daquele cujo critério foi atendido. Então, o número que está ao lado do qual o critério foi atendido é quem? É 1. E o outro número que está ao lado daquele cujo critério foi atendido é qual? É o 2. Então, 1 mais 2, 3. É a resposta para o nosso soma C composto. A próxima fórmula é o conta C. E o que esse conta C faz? Ele conta a quantidade de células que atendem a determinado critério. Olha só o que eu estou falando. O conta C, ele não vai contar os valores que estão dentro daquela célula. Ele vai contar a quantidade de células que atendem aquele determinado critério. Então, por exemplo, nessa fórmula, conte ponto C, que é a expressão para o conta C, abrir parênteses, E1 até E6. Então, o que eu estou analisando? E1 até E6. Qual o critério estabelecido? Que eles sejam maior que 2. Então, o 10 é maior que 2, o 3, quem mais? O 5 e o 3. Então, as células que estabeleceram, que cumpriram o critério, foram quantas? 1, 2, 3, 4. Né? Então, o conta C, pessoal, ele não conta, ele não faz o cálculo do valor que está na célula. O que ele faz? Ele conta quantas células corresponderam àquele critério que foi digitado. Então, vamos lá fazer essa fórmula aí? Então, é igual para iniciar a fórmula. Qual que é a expressão do conta C? É conte.se. Vou abrir parênteses, vou colocar o intervalo daquilo que vai ser analisado. No caso é de E1 até E6, ok? Coloco um ponto e vírgula. E agora, entre parênteses, eu vou colocar o critério. Eu quero que ele conte a quantidade de células que estão preenchidas com valores maiores do que 2. Fecho parênteses, fecho aspas, fecho parênteses. E aí o resultado vai ser 4. Ok? Bacana. Vamos alterar isso aqui? Vamos alterar o critério? Eu quero, né,
que ele conte quantas células estão preenchidas, tá? Cujos valores sejam maior do que zero. No caso, 6, porque todos os números aqui são maiores do que zero, né? Vamos alterar o critério de novo. Tá? Eu quero que ele conte, né, conte C, eu quero que ele conte a quantidade de células cujos valores sejam maiores do que 11. Então, deu zero, porque eu não tenho ninguém aqui cujo valor seja 11. Ok? Então, vamos adiante. Aqui no contar números, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai contar a quantidade de células que contém números. Muito importante, muitas vezes você tem uma planilha grande, e essas planilhas têm números e palavras, né, escritas nela. Você quer fazer um levantamento apenas daquilo que contém, sei lá, a data de nascimento. Então você pode usar essa fórmula, né, usar essa função contar número. Essa função contar número, ela é expressa por conte.num. E ela vai contar, né, apenas as células que contêm número. Mas que células? As células que estão no intervalo entre parênteses. Então, resolvendo essa fórmula aqui, nós vamos lá, conte.num. E qual que vai ser o intervalo? Vai ser de E1 até E6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas células aqui estão preenchidas com o número? 6. Então, de cara, você já sabe qual vai ser o resultado retornado por conte.num. Vai ser 6. Agora, vamos lá. Vamos fazer um outro exemplo aqui, cuja análise vai ser de A1 até A6. Então, vou colocar o igual, conte.num, vou abrir parênteses, vou analisar de A1, 2 pontos, quer dizer até A6. Fecho parênteses, vou dar um Enter. Qual o resultado que apareceu? 3. Porque o conte.num, o que ele faz? Ele conta apenas as células que são preenchidas por número. Então, 1, 2, 3. Apenas 3 células aqui estão preenchidas por números. E o resultado foi, obviamente, 3. Aqui também nós temos o contar num, tá? Só temos uma diferençazinha aqui. Vamos lá, eu irei fazê-la. Vocês vão analisar aqui a diferença. Conte.num, E1, 2 pontos. Tem um erro, né? Corrigir esse erro. Aqui está ainda, né? 36. Vou corrigir para E1 até E6. Ok, agora sim está correto. Então vamos lá. Igual, conte.num, abro parênteses, vou analisar de E1, certo? Até E6, bacana, nada de diferente até o momento. Porém, eu coloquei ponto e vírgula 5. Vou fechar parênteses, vou dar um Enter. O que aconteceu? Muito simples isso aqui. Ele fez a análise, né, de E1 até E6, que dá quanto? Dá quanto? 6. E ele adicionou mais um número na minha fórmula, 5. Então vai dar 7. Tá? Então ele fez a análise do intervalo e somou o número que estava logo após esse intervalo. Simplesmente isso, nada mais. Não é à toa que, se eu der continuidade aqui, ó, vamos lá, estava assim, né? Se eu colocar mais um ponto e vírgula, colocar um outro valor, sei lá, 10, então nós vamos ter o 6 do intervalo, mais o 5, 7, mais o 10, 8. Dá um Enter. 8 números, 8 células preenchidas com números. O mínimo é tranquilo. O que o mínimo faz? Ele vai retornar o menor valor dentro do intervalo. Então, igual mínimo, abro parênteses, de E1 até E6. Fecho parênteses, vou dar um Enter, 2. Ou seja, dentro desse intervalo aqui, o menor número é o 2. O máximo retorna o maior valor dentro do intervalo. Então, igual máximo E1 até E6. E o valor retornado foi 10, que é o maior valor desse intervalo. Então, dando continuidade, vou clicar aqui em continuação, nós vamos ver agora a função mediana. O que é a mediana? Tá? A mediana, pessoal, é um valor que divide uma sequência ao meio. Então, por exemplo,
nós temos uma sequência de números aqui, 4, 3, 1, 5, 2. E aí nós queremos saber a mediana dele. Como é que nós vamos fazer isso? Bem, manualmente, como que nós faríamos? Nós somaríamos, manualmente, tá? Nós somaríamos tudo isso aqui, caso que dá 15, certo? E dividiríamos o 15, a soma de tudo, pelo maior valor dentre aqueles da lista. Então, vamos lá. 4 mais 3 mais 1 mais 5 mais 2 vai dar 15, certo? E aí, o que nós vamos fazer para achar a mediana? Nós já somamos tudo, agora a soma disso tudo vai ser dividido pelo maior valor da lista, que no caso é quem? 5. Então, a mediana é 3, ok? Beleza. Mas para fazermos isso, né, para calcularmos a mediana no Excel, não precisamos fazer esse cálculo manual. Tem como usar uma função para isso. Então, usando a função no Excel para calcular a mediana, vamos fazer isso aqui. Colocar o sinal de igual para iniciar a fórmula e digitar MED. Cuidado para não confundir média com MED. Para você calcular a média, vai estar escrito lá, MEDIA, certinho. Se estiver só escrito MED, MED, é porque essa função calcula a mediana. Então, igual MED, abre parênteses, o intervalo daquilo que vai ser calculado. No caso, é do G1 até o G5. Fecho parênteses, dou Enter, o que apareceu o 3, conforme eu havia calculado. Isso aqui que eu botei, primeiro passo, segundo passo, é uma forma de se descobrir a mediana. Quer ver? Vamos lá. Qual é o primeiro passo? Colocar o intervalo em ordem crescente, não é isso? Então, vamos lá. Aqui está 4, 3, 1, 5, 2. Vamos colocar em ordem crescente, vai ficar como 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? Bem, descobrir o valor que divide o intervalo ao meio. Vamos lá, então nós temos 1, 2, não é isso? 1, 2 e 4, 5. Qual é o valor que divide esse intervalo ao meio? É o 3. Então, a 3 é a mediana. Tá? É outra forma de se achar a mediana. Tá bom? Mas, o que é importante para você na sua prova é a função. Muito fácil de ser feita por sinal, né? Med igual med, a parênteses G1, 2 pontos, G5. A próxima função chama-se moda. Tá? O que essa função moda faz? Ela te retorna o valor que mais se repete dentro de uma lista. Então, você vai ter uma lista de números e ele vai te retornar aquele valor que se repete com constância, aquele que mais se repetiu, tá certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Observem que eu coloquei aqui no Excel no Calc. Bem, se eu coloquei no Excel no Calc é porque tem diferença de resultado entre um programa e outro, como que se diz respeito à moda. Então, no Excel, vou lá, colocar igual modo. Então, modo, função moda, calcula moda, abre o parênteses, vou analisar um intervalo que vai de E1 até E6. Fechei os parênteses, vou dar um Enter. E ele me retornou quem? O 3. Então, olha só, vamos lá. Vamos dar uma analisada. 10, 3. Repetiu, não repetiu? 2, 5, 2, 3. Olha o 3. Repetiu de novo. Só que você vai observar que nessa lista, o 3 se repetiu 2 vezes, mas o 2, ele também se repetiu 2 vezes. Olha só, não é isso? Então, por que o Excel me voltou o 3, visto que o 2 também se repete na mesma proporção? Bem, porque no Excel, ele vai te retornar aquele que aparece primeiro. Então, nós estamos usando o modo, é isso, a função modo. Essa função modo vai te trazer aqueles números que se repetem. No Excel, se eu tiver, por exemplo, números que se repetem em quantidades iguais, que no caso aqui é o 3 e o 2 se repetiu 2 vezes, o 2 2 vezes, o que o Excel vai fazer? Ele vai trazer aquele que aparece primeiro. Então, no Excel, o modo traz o número que aparece primeiro, ok? No caso foi o 3. Então, o resultado da nossa fórmula aqui foi 3. Agora, vamos fazer essa mesma fórmula no Calc. Então, eu vou aqui para o Calc, aqui em continuação, modo, vamos lá, no Calc, é igual modo, é isso, de E1
até é 6. Fechei. Vou dar um Enter. O que apareceu? Apareceu o 2. Então, vamos lá. De E1 até 6. Mesma coisa, só para vocês conferirem, como é o mesmo número, tá? Porém, ao invés, a mesma sequência, porém, ao invés de ele repetir 3, quem que ele repetiu? O 2. Por quê? Porque no calc, ele traz o menor valor. Então, no modo de uma sequência no Excel, ele vai trazer primeiro quem? Ele vai trazer como resultado quem? Aquilo que aparece primeiro. Já calculando o modo no calc, né, ou seja, ele vai trazer os números que se repetem em sequência. Porém, no calc, ele vai trazer aquele número que é menor. No caso aqui, o 2. Então, você vai anotar aí, né, no calc, usando a função modo, no calc, ele vai dar como resposta aquele número que é menor, ok? Desde que você tenha números que se repetem com constância. Agora, pessoal, estou de volta aqui no Excel e nós vamos analisar a função C. Vou abrir uma planilha nova aqui. E o que acontece, pessoal? Para entendermos a função C, eu vou dar um exemplo aqui bem tranquilo, tá? Vou colocar aqui nota 10, 6, 5, 4, 3, 10. E aí, de repente, foi estabelecido uma regra nessa escola. E qual que é essa regra? A regra foi o seguinte, olha só. Se a nota do aluno for maior ou igual a 5, ele está aprovado. Se a nota do aluno for menor que 5, ele vai estar o quê? Reprovado. Tá certo? Então, a função C, ela te dá uma condição. E essa condição, né, dependendo da condição, você pode ter uma resposta diferente da outra. Então, assim, pensando no seu cotidiano, você olha para você pensa o seguinte, está deitado na cama e aí você pensa, poxa, se está chovendo, eu posso tomar duas atitudes. Se está chovendo, se essa expressão está chovendo for verdade, se realmente está chovendo, então a minha atitude vai ser qual? Vou continuar dormindo. Porém, se essa expressão está chovendo for falsa, ou seja, não está chovendo, aí eu saio de casa. Então, percebam que a partir de uma condição, né, se está chovendo, eu posso tomar duas atitudes. Se essa expressão, se está chovendo, for verdadeira, se realmente está chovendo, eu vou continuar dormindo. Mas se essa expressão ela for falsa, se está chovendo, se ela for falsa, é porque não está chovendo. Então, se essa expressão for falsa, eu vou sair de casa, eu vou dar uma voltinha. Beleza. Então, olha só. Aqui nessa escola, se a nota for maior ou igual a 5, ele vai estar aprovado. Beleza? Caso contrário, ele estará reprovado. Então, percebam que estamos lidando aqui com condições. Para explicar melhor, eu vou usar uma função pré-definida e depois nós iremos digitá-la. Eu vou lá, fx, né, vou usar a função C, vou dar um OK. Na função C, nós temos que preencher três campos, pessoal. Um é o teste lógico, que nós vamos criar. Um é o valor que ele vai retornar, caso esse teste lógico seja verdadeiro. E 3, aliás, é o valor que ele vai retornar, caso esse teste lógico seja falso. Então, eu vou fazer meu teste lógico. Vou clicar no 10. E vou afirmar que essa nota é maior ou igual a 5. Ok? Então, cliquei em cima da nota e estou afirmando que ela é maior ou igual a 5. Essa afirmação, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Bem, se eu estou afirmando que ela é maior ou igual a 5, se essa afirmação que eu estou fazendo for verdadeira, é sinal que o aluno tirou maior que 5. Uma nota maior que 5. Então, se ele tirou a nota maior que 5, ele estará o quê? Aprovado. Então, aqui em valor se verdadeiro, eu coloco o quê? Aprovado, que é o valor caso a expressão seja verdadeira. Porém, na expressão, né, a nota é maior ou igual a 5. Se isso aqui for uma mentira, ou seja, se ele não tirou 5, ou seja, se esse teste lógico for falso, então ele vai estar o quê? Reprovado. Então, aqui em valor se falso, eu vou colocar reprovado. Então, bacana. Teste lógico.
Se esse teste lógico for verdadeiro, vai aparecer esse valor, aprovado. Se esse teste lógico for falso, vai aparecer o quê? Reprovado. Vou dar um OK. E o que apareceu? Aprovado. Tá certo? Porque o teste lógico é verdadeiro. Ou seja, a nota aqui é maior do que 5. Então, o valor que apareceu é aprovado. Porém, vamos supor que a nota dele mudou para 4. O que mudou? Mudou automaticamente para reprovado, porque o teste lógico passou a ser falso, né? Ou seja, o teste lógico que eu fiz aqui, ó, ele passou a ser falso. Se ele passou a ser falso, quem que ele vai mostrar? Reprovado. Ok? Então, vamos fazer isso agora manualmente, né? Usei ali o método mais rápido, que é mostrando a função, né? Como que se cria a função automaticamente. Esse é um método didático para você ver como é que funciona. Agora nós vamos escrever essa função. Então vamos lá, vou colocar o sinal de igual, C, que é a função que nós estamos estudando. E aí eu coloco o teste lógico. Qual é o meu teste lógico? O teste lógico aqui é que E1 seja maior que G4. Então quem é E1 é 1, que é 10, né? Ele está afirmando que é 10 é maior do que quem? Que G4. G4. Que é 5, tá certo? Então ele está afirmando para você, né? É 1 maior do que G4. Beleza, esse é o meu teste lógico. Esse teste lógico, nessa afirmação que eu acabei de fazer, dizendo que é 1 era maior do que G4, ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Se essa expressão for verdadeira, o que vai acontecer? Ele vai somar o F1 com o F2. Então, vai somar 1 mais 4. Porém, se essa expressão for falsa, ele vai fazer a soma de G1 até o G5. Fecho parênteses, parênteses e dou um Enter. Então, o que apareceu? Apareceu o resultado 5, tá certo? Então, vamos analisar aqui, pessoal. Vamos lá, vamos analisar. Ele fez um teste lógico aqui, afirmando que E1 é maior do que G4. Então, quanto que é E1? E1 é 10. E G4 é quanto? 4. Ele afirmou que E1 é maior do que G4. 10 é maior do que 4? Sim. Então, esse valor é o quê? Então essa expressão ela é o quê? Ela é verdadeira. Beleza. Se a expressão verdadeira, se o teste lógico for verdadeiro, quem que ele vai executar? F1 mais F2. Se essa expressão fosse falsa, quem que ele ia executar? Soma G1 até G5. Então, como a expressão é verdadeira, ele vai somar F1 mais F2. Quanto que é F1? É 1. E quanto que é F2? É 4. Então, 4 mais 1 dá quanto? 5. Qual foi o resultado que ele deu aqui? 5. Ok? Agora, vamos imaginar o seguinte. Eu vou trocar aqui no teste lógico, olha só. Eu estou falando que E1 é maior do que G4, é menor que G4. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quanto que é E1? 10. Quanto que é G4? 4. Eu estou falando, pessoal, que E1 é menor do que G4, ou seja, eu estou falando que 10 é menor que 4. Isso é verdadeiro ou é falso? Bem, esse teste lógico é falso. Então, isso aqui, F1 mais F2, só vai ser executado se essa expressão for verdadeira. Mas como agora essa expressão é falsa, ele vai executar a segunda. No caso, ele vai somar G1 até G5. Ok? Então, vou dar um Enter. E olha aqui que ele apareceu. Ele somou tudo isso aqui dessa coluna e mostrou para você. 15. Tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui é 1 maior do que G4, é o que nós chamamos de teste lógico. F1 mais F2 vai ser o cálculo que ele vai fazer caso o teste lógico seja verdadeiro. E soma G1 até G5 vai ser a soma que ele vai fazer caso esse teste lógico seja falso. Tá ok? Bem, aqui nós temos a mesma fórmula da função C, porém, quando você quer que apareça um texto, você põe entre parênteses, tá?
Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei o C1 mais C4, entre aspas, aliás, é entre aspas, tá? Então, quando você coloca entre aspas, ao invés dele somar C1 mais C4, ele vai mostrar quem? A expressão C1 mais C4, tá ok? Então, se você quisesse que aparecesse, sei lá, aprovado, reprovado, o texto tem que estar entre aspas, beleza? Então, é isso, pessoal. Essas são as principais funções do Excel. É muita coisa, tá certo? Para isso ficar fixo na sua cabeça, só fazendo exercícios, tá bom? Então, espero que tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários. E se vocês quiserem a apostila, é só mandar um e-mail para adrianascr19@hotmail.com. Um grande abraço e até a próxima.